falar sobre o pacificador, é o sermão 10 dessa série, Subindo ao Monte com Jesus. Teologicamente, pacificador é aquele que era inimigo de Deus e foi reconciliado pelo próprio Senhor, e que agora este reconciliado é um embaixador da paz celestial. Ele agora entra no meio da guerra. Ele entra no meio da guerra para trazer e carregar a bandeira branca celestial. Pecadores, reconciliem com Deus. E Jesus, bem-aventurado, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas, irmãos, aonde está o conflito? E que exige a presença do pacificador? Onde está esse conflito? As guerras entre os países, tanto guerra civil como guerra externa, todo tipo de conflito, tensão, briga nos lares, discussões. Onde está esse conflito que precisa de um pacificador? Irmãos, somente no século XX tivemos duas grandes guerras mundiais. E as pessoas estão se armando, os países chamados potências estão se armando. Eles gastam trilhões de dólares para se armarem. Tudo com a mensagem: nós queremos paz. A paz que eles tanto buscam e combatem é através da guerra. Trilhões de dólares que poderiam, irmãos, fazer muita coisa para o mundo, inclusive para os países emergentes, os países mais pobres. Mas o pecado que subjaz dentro do coração do homem é tão tamanho, irmãos, que eles não conseguem ver, que não se combate guerra ou conflito do coração com a guerra. Tem um bilionário nos Estados Unidos que diz que a humanidade vai se autodestruir. E ele está gastando bilhões de dólares para tentar levar o homem para outro lugar. Segundo ele, ele está tentando fazer isso para levar o homem para Marte. Vai resolver o problema, irmãos? Porque o conflito parte de dentro do coração do homem. E onde o homem estiver, eu não acho que seja possível o ser humano viver em outro planeta. Eu não acho possível, eu também sou leigo na ciência. Mas se Deus fez o homem para habitar a terra e viver aqui, é aqui que ele deve estar, e não em outro lugar. Mas nós entendemos, irmãos, a preocupação. Mas será que levar o homem para outro lugar vai resolver o problema? Não, irmão, não vai resolver o problema, porque o problema está lá, no coração do homem. E o embaixador da paz, ele tem uma mensagem poderosa, que destrona o pecado do coração do homem, que traz paz para este coração aflito, este coração que sempre está em guerra. Os judeus tinham uma esperança maior, entre todos os povos, eles tinham uma esperança maior, porque eles esperavam o Messias. Mas mesmo a concepção e a cosmovisão dos judeus era um pouco distorcida daquilo que Jesus está falando aqui com seus discípulos. Os judeus achavam que o Messias viria montado num cavalo forte e musculoso, com sua espada desembainhada, e que livraria Israel das mãos do gentio, destronaria o Império Romano, e ele sentaria em Jerusalém, dominaria o mundo, implementaria o reino de Deus na terra. Mas como que os judeus viam isso? É através da espada e do derramamento do sangue. Aí Jesus, você consegue ver os discípulos sentados ao redor de Jesus? Quando você ler esta passagem no Sermão do Monte, você consegue ver os discípulos ao redor de Jesus, e Jesus olhando nos olhos de cada um e dizendo: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que choque para aqueles homens, que choque,
Muito talvez pensassem, acho que nós estamos perdendo o nosso tempo em acreditar que este homem é o nosso Messias. Olha o que ele está falando. Veja o que ele está falando. Meus irmãos, há sim um conflito dentro do homem. Há uma guerra dentro do homem. Há uma inquietação dentro do homem. E só a mensagem da cruz consegue aquietar esse coração atribulado, trazer paz ao meio do caos. Talvez você deve ter ouvido muitas ilustrações, inclusive essa que eu vou te falar agora, de alguém que fez um concurso de um desenho mais bonito, um desenho que de fato relatasse a paz, demonstrasse a paz. Muitas pessoas desenharam um prado, gramas verdes, o gado pastando, borboletas voando, e outros desenharam uma montanha, mais um desenhou ondas bravias batendo numa pedra, espumando, batendo, e lá em cima da pedra, no buraco, tinha um passarinho que fez o seu ninho lá. Aí aquele que idealizou o concurso diz: esse venceu, porque a vida é de turbulência, a vida é assim. Mas esse pássaro não está nem aí para a turbulência, porque ele fez o seu ninho na rocha. Oh, irmãos, quem traz alegria para nós? Qual é a mensagem que afaga o nosso coração atribulado? As lutas da vida que você passa, doença, problema na família, etc. O que traz, irmãos, uma paz para o seu coração? A palavra de Deus. É a mensagem de Deus. É a palavra do Senhor. Então agora, irmãos, há um pacificador. Deus chamou pacificadores para fazerem essa mediação entre o seu povo e o mundo pecador. Mas aí podemos pensar, quem é este pacificador? Eu gostaria de falar com você 3 coisas sobre este pacificador que Jesus está falando. É claro que eu vou ser auxiliado pelo contexto. Pacificador é alguém diferente do resto da humanidade. Guarde bem isso. Pacificador é alguém diferente do resto da humanidade. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem uma mensagem diferente, ele tem um olhar diferente, ele ouve diferente, ele se compadece. Você lembra da misericórdia? O pacificador tem um coração limpo. O pacificador, irmão, ele já passou por todo o processo da subida da montanha com Jesus. Então o pacificador é alguém completamente diferente. Na linguagem do apóstolo Paulo, pacificador é aquele que estava no reino das trevas e foi liberto e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele foi tirado de lá com mão forte e poderosa de Deus. O pacificador é diferente, irmãos, do guerreiro. É diferente daquele que acha que pode fazer tudo a hora em que ele quiser. Não, o pacificador é alguém que pertence ao reino de Deus. Observe, irmãos, que o pacificador é alguém que estava lá e foi tirado de lá e passa para o lado de cá, é armado, é mudado a sua mente, é mudado o seu coração, e agora Deus diz: agora você vai. Vai com a mensagem da reconciliação. Eu dou a você autoridade para você levar a minha mensagem, a mensagem da reconciliação. Paulo estava dizendo isso para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Oh, irmãos, a igreja tem uma mensagem reconciliadora com o mundo. Você tem uma mensagem de reconciliação. Aquela mensagem que traz calma ao aflito. Um hino que você canta, uma mensagem, um conselho que você dá, um olhar sereno que você faz. Você está, irmão, trazendo paz para
aquele ambiente. Nesta mensagem de paz, é garantido ao pecador que Deus não vai levar em conta os seus pecados, diz Paulo aqui, não imputando aos homens. A palavra grega para imputar é não anotar. Eu não estou levando em conta tudo que vocês fizeram, porque se eu levar em conta tudo que vocês fizeram, eu não trago paz para você. Eu não reconcilio com você, mas não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Vá pensando, irmãos, no decorrer dessa mensagem, se você é um pacificador, se você foi chamado por Deus para ser esse pacificador, lembra do que Deus falou através do profeta Isaías. O povo de Israel estava numa turbulência, ou perde a guerra, ou ganha a guerra, não sabe-se lá o que vai acontecer. O exército foi e não conseguiu. Fecha a porta para mim, por favor, irmão. Por favor, fecha a porta para mim. O profeta Isaías, irmãos, olhando para frente, olhando profeticamente lá na frente, irmãos, ele leva uma mensagem que tranquilizou o povo daquela época. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Oh, como isso trouxe paz, irmãos, no coração do povo de Israel. Os inimigos eram ferozes, os inimigos eram muito maiores. E o que o pacificador anunciou aqui? Primeiro, ele anuncia as boas novas. E à luz do Novo Testamento, irmãos, as boas novas é o Evangelho. É o Evangelho da paz. Segundo, ele faz com que sua mensagem de paz seja ouvida. Isso demanda diligência e determinação do pacificador. E terceiro, ele anuncia coisas boas. Ele não fica olhando o negativo. Se você ficar olhando, irmão, o cenário aí, você desanima. O cenário não é nada bom. Se você olhar o cenário do mundo, você desanima. Mas o pacificador, ele anuncia coisas boas. O Senhor nosso Deus reina lá em cima. Oh, como isso traz paz para mim. O Senhor nosso Deus reina. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Criador dos céus e da terra. O Senhor nosso Deus reina. Como que isso trouxe paz para Israel? E como isso traz paz também para mim? E saber que lá em cima, irmão, eu e você temos um irmão que é Deus, e Ele está junto de nós. Isso traz paz ao nosso coração. Então, guarde bem isso. O pacificador é alguém que é diferente do mundo. Ele tem nada a ver com o mundo, com os costumes do mundo, com o que o mundo pensa. À luz do que Paulo falou aos romanos, ele tem uma mente renovada, uma mente transformada. Ele não está nem aí para este século. Ele tem uma mensagem celestial, uma mensagem do poder de Deus para este mundo atribulado, guerras. As pessoas estão querendo acabar com a guerra, com outra guerra. Já estamos aí, alguns políticos até dizem, cientistas políticos dizem que nós estamos no limiar da Terceira Guerra Mundial. É bomba nuclear para lá, é bomba nuclear para cá, gente fazendo bombas. Mas no meio desta guerra, irmãos, o Senhor nos chamou. Pecadores, param de guerrear. Vocês não vão ganhar essa guerra contra Deus. Arrependam-se e venham para o lado de cá. Esta é a mensagem, irmãos, do pacificador. Mas aqui nós estamos falando do pacificador que leva a mensagem para fora. Em segundo lugar, irmão, quem é o pacificador? Ele luta para estabelecer a paz dentro da igreja. Enquanto, irmãos, anunciamos a paz lá fora, precisamos guardar as nossas fronteiras. Os soldados do exército celestial, que tem uma mensagem de paz, precisam vigiar as suas fronteiras. Precisa vigiar. Quantos conflitos doutrinários, irmãos, temos dentro da igreja?
Quantos problemas familiares também nós temos, quantas discussões nós temos, que se transformam num cenário de guerra dentro da igreja. O pacificador é alguém zeloso pela doutrina de Deus. Ele é zeloso. Os embaixadores da paz, irmãos, são uma só família. O embaixador da paz tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele tem uma doutrina só, ele tem uma mensagem só. Jesus Cristo veio ao mundo como príncipe da paz e me reconciliou com ele e me deu agora a incumbência de levar a você, pecador, e a você dentro da igreja, reconcilie com Deus. Esta é a mensagem que o Senhor nos dá, irmãos. E se eu quero te dar alguns exemplos aqui sobre as igrejas que os apóstolos tiveram dificuldade para pacificar aquela igreja. Pensa na igreja de Corinto, como foi difícil para Paulo levar paz para aquela igreja, pacificar aquela igreja. Ela estava dividida se comer ou não carne sacrificada a ídolo era pecado ou não. Ela estava dividida com relação aos dons espirituais. Havia divisão e perturbação com relação a Paulo, a Pedro e a Apolo. Tinha divisões dentro da igreja, facções dentro da igreja. Estava em dúvida quanto ao culto, à ceia do Senhor e também sobre questões morais. Havia discórdia entre eles se Cristo de fato ressuscitou ou não, razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu capítulo 15 de 1 Coríntios, um tratado da ressurreição de Cristo, para falar sobre a ressurreição de Cristo. E para dirimir, para trazer paz àquela igreja, o apóstolo Paulo escreveu um capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre o amor, a sublimidade do amor. Ainda que eu desse o meu dinheiro, todo o meu dinheiro para os homens, todos os meus bens, nada adiantaria se não fosse o amor. Então Paulo levou a paz para aquela igreja tão conturbada, tão dividida, tão cheia de problemas, através do amor. O amor é sublime. Agora pensa das igrejas, irmão, da região da Galácia. Muitos crentes estavam divididos se podia ou não circuncidar. Algum grupo da igreja dizia, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Lua nova, dias, meses. Se não fizer isso, não será salvo. Os crentes, irmãos, diz Paulo em Gálatas, que os crentes estavam mordendo uns nos outros como fosse selvagem. Enquanto nós anunciamos a paz lá fora, o inimigo, se não vigiarmos, o inimigo semeia contenda dentro da igreja. É aí que levanta o pacificador. Aí o pacificador vem com a doutrina de Deus para pacificar as igrejas da Galácia num só tomo doutrinário. Paulo usou o exemplo de Abraão, que foi salvo pela fé. Mostrou a diferença entre as duas cidades, Jerusalém de baixo e Jerusalém de cima. Mostrou a diferença entre Sara e Agar, entre a lei e a promessa, entre Isaque e Ismael. E ainda diz, se vocês se deixarem circuncidar, vocês não vão aproveitar nada de Cristo. Cristo morreu em vão para vocês. Então Paulo pacificou aquela igreja, irmãos, colocando em nível máximo a bandeira do Evangelho, a mensagem da cruz, a centralidade do Evangelho. Agora, aqui vamos pensar também sobre a igreja de Roma. Se você ler todo o livro, a epístola de Paulo aos Romanos, você vai perceber que havia problemas lá também. Havia crentes que diziam que comer carne é pecado, e outros diziam, não, tem que comer legume que é pecado. E ficaram aquele problemão dentro da igreja. E alguns diziam, eu sou crente, mas eu não vou perdoar aqueles que estão nos perseguindo. Eu não vou perdoar aqueles, não vou devotar amor para aqueles que nos estão perseguindo, até nos matando. Aí Paulo escreveu, Romanos 12, versículo 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
faça o máximo. Há momentos que não é possível, irmãos, ter paz com todos. Há momentos que não é possível termos paz com todos, mas, se possível, tenha paz com todos. Faça o máximo possível, esforça-te para ter paz com todos. Agora, irmãos, quando nós vamos para a igreja de Éfeso, Éfeso era uma cidade grande, uma cidade onde respirava a filosofia, que tinha a grande Diana dos Efésios, adorada. Como, irmãos, a igreja nasce ali naquele meio, e tinha uma divisão entre os deuses dele e o Deus da igreja. Havia uma inimizade, não somente deles com a igreja, mas também com Deus. O apóstolo Paulo diz que veio Jesus. O apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo quebrou a parede de separação entre gentios e judeus, entre patrões e empregados, e entre os deuses lá com o Deus de Israel, com o Deus da igreja. Por isso ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 14 até o 17, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, porque para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos de um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também que estavais perto. A cruz de Cristo era o instrumento de pacificação. Tinha uma parede que separava gentios e judeus. Aí veio a cruz de Cristo. Deus jogou a cruz de Cristo e derrubou a parede. A cruz de Cristo agora nos une, irmãos. Nós temos muitas diferenças em relação às outras denominações, mas tem uma coisa que nos une, é a cruz de Cristo, é a salvação em Cristo somente. As diferenças nós damos um jeito, nós até administramos isso, mas, irmãos, a cruz de Cristo não. A salvação é pela cruz de Cristo. E se nós pensamos desta forma, irmãos, nós precisamos, o apóstolo Paulo coloca a paz de Cristo também como fosse um árbitro. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, irmão, o que determina a unidade na igreja e da igreja é a paz de Cristo. E a paz de Cristo é sacrificial. Jesus veio aqui, se identificou conosco. Jesus veio aqui, sofreu como nós. Jesus veio aqui, comeu a nossa comida. Jesus veio aqui, sofreu sede. Ele calçou os nossos calçados, usou a nossa roupa. Ele é Deus, preste atenção, Ele é Deus. Ele usou o nosso idioma. Ele veio com um corpo como nós, como eu e você. Ele sofreu as agruras, ele sentiu dor, ele chorou, ele sangrou, ele sentiu perturbação. E ele também orou, ele dependeu do Espírito Santo. Então, a paz de Cristo, irmão, deve ser o nosso hábito. Aquilo que estiver irregular na nossa vida, o hábito que é a paz de Cristo tem que consertar isso. Pensemos em Cristo. Às vezes, nosso espírito de grandeza, não é verdade? O nosso cabedal teológico, nosso cabedal cultural, o academicismo em alta, a prateleira da filosofia, e às vezes pensamos que somos alguma coisa. Aí nós olhamos para Jesus, Ele veio aqui, se identificou conosco, abraçou esses homens doentes e levou tapa no rosto, cusparada, foi xingado, foi desprezado, moído, maltratado. O apóstolo Paulo diz que para ter a paz na igreja, para que o evangelho avançasse, ele abriu mão de muita coisa. Ele diz, inclusive, se comer carne escandaliza meu irmão, então eu não vou comer, para que haja paz nessa igreja, para que haja harmonia nessa igreja. Então, irmãos, o pacificador,
é aquele que luta para implantar a paz também, manter a paz dentro da igreja. Em terceiro e último lugar, o pacificador é alguém que luta destemidamente as guerras do Senhor. Toda luta, amados irmãos, pressupõe que há um opositor do outro lado, no qual é preciso coragem, muito treinamento, muita disciplina. Aquele que levava a mensagem para o exército, para a cidade que estava esperando uma mensagem de paz, que nós chamamos de mensageiro, ele era escolhido a dedo. Ele era uma pessoa que tinha que ter um corpo atlético, ele tinha que correr muito, e quilômetros, ele era treinado para isso. Então, irmãos, o pacificador precisa lutar destemidamente as guerras do Senhor, e às vezes nem sempre ouvimos uma mensagem que afaga o nosso ego, não é verdade? Às vezes nem sempre, irmãos, saímos daqui, digamos, sorridente. Às vezes somos confrontados com a palavra do Senhor, inclusive o pastor aqui, inclusive eu. Irmãos, no campo geopolítico, quando se diz que um país vive em paz, significa ausência de guerra. Mas no campo espiritual, nem sempre paz significa ausência de guerra. Pelo contrário, o próprio Jesus diz que ele não veio trazer paz a essa terra. No campo espiritual há uma guerra. E você e eu somos os pacificadores de Deus. O pacificador que desembanha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus falou: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O marido é crente, a esposa não é. Pensa numa guerra, isso aí. Pensa no tilitar da espada aí. Às vezes, a filha está no campo da rebeldia e a mãe está lá, orando. E às vezes é a nora, às vezes é outro membro da família. E Jesus veio falando: olha, aquele que passar para o meu lado para ser o embaixador da paz, saiba de uma coisa, vai ter problema. Você vai enfrentar oposição, porque a luz não combina com as trevas. O embaixador de Deus, irmãos, aquele que luta as guerras, destemidamente as guerras do Senhor, ele não é omisso. Ele não é omisso, ele fala a verdade. Ele vê a mentira e combate a mentira dentro da sua própria casa, dentro da própria igreja. Ele combate a mentira. Esta é a mensagem de Deus para nós como ser o pacificador. Se usarmos, irmãos, personagens do Antigo Testamento como exemplo, vemos Davi, que através da guerra trouxe paz a Israel, ao ponto de o próprio Deus usar os profetas para denominar Davi como o Davi messiânico. Você lembra da luta dele contra o gigante Golias? Você acha que aquilo ali tem uma mensagem profética? Você acha que aquilo ali é uma mera luta? Deus não levou uma mensagem para aquele povo naquela época? Deus não estava falando com Israel naquela época, e com o mundo também naquela época? É claro que estava. Quem era Davi? O menino não tinha habilidade para guerrear, não sabia manusear a espada. O menino que só pastoreava a ovelha do seu pai, ele não tinha habilidade. De repente aparece um homem de 3 metros, não sei quanto, na frente dele, com todo armado, hábil na luta. Talvez um tapa jogava Davi longe. E quem saiu vitorioso? Davi. E qual é a mensagem que Deus deu ali para Israel e para aqueles inimigos de Israel? Eu tenho um povo aqui, eu sou rei deles, de todos, aceitem a derrota. O inimigo pode ser grande,
pode ser presunçoso, pode zombar da fragilidade do meu povo, mas todo que se levantarem contra mim e contra o meu povo vai cair, vai morrer. Esta foi a mensagem. Israel teve paz. Deus usou, irmãos, o pacificador chamado Davi, que não tinha nenhuma habilidade para lutar. Deus estava falando: eu nomeei esse rapaz para ser o meu pacificador aqui. E os inimigos bateram em retirada. E se você olhar para o profeta Elias, que lutou, irmãos, as guerras do Senhor dentro de Israel, ele de fato usou a espada literalmente. Ele matou os profetas de Baal. Ele foi incisivo. Vocês não podem servir a Baal e a Deus ao mesmo tempo. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus. Decidem. E quando, irmãos, Deus usou aquele homem para pacificar e trazer paz a Israel. Quando Deus usa aquele homem para, inclusive, quando Deus manda fogo descer do céu, Deus tinha uma mensagem para Jezabel e para Acabe, e para todos os idólatras daquela época: eu sou Senhor da água e não Baal. Eu sou Senhor do fogo e não Baal. Eu faço chover quando e onde eu quiser. Eu sou Deus. E ele fez isso, irmão. A mensagem para Jezabel e aquela nação ímpia de Israel era essa: eu sou o Senhor que queimo inclusive a água. Curvam-se diante de mim. Esta é a mensagem. Mas o pacificador precisa de coragem. No meio de tanta idolatria, Deus levantou aquele homem lá da cidade de Tesbe, um lugar quente, um lugar que não tinha projeção social e política, e Deus usou aquele homem. Irmãos, Deus faz isso. Precisamos guerrear as guerras do Senhor hoje. Há quantas batalhas espirituais. Mas pastor, existe batalha espiritual? Ou se existe, é claro que existe. Há um confronto da falsa doutrina com a verdade, do falso culto com o culto verdadeiro. Paulo diz, irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo falasse por nosso intermédio. Olha, irmãos, a honra que Deus nos dá. Olha a honra que o Senhor nos dá. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que reconcilieis com Deus. Saia dessa negligência, o pacificador vai falar. Saia dessa letargia espiritual, irmão. Ergue a sua cabeça, irmão. Vai piorar. Saiba você que vai piorar. Nós temos a mensagem de Cristo. Para de moleza. A coisa mais difícil Jesus fez, que foi morrer na cruz no nosso lugar. Deixa de moleza. Vem com dor mesmo, vem com febre mesmo. Vem, o Senhor vai te restaurar. Essa é a mensagem do pacificador. Quanta moleza dentro da igreja, irmão, quanta negligência, quanta letargia espiritual. E o pacificador é eu e você, que o Senhor mandou nos levantar para falar, irmãos. O Senhor fala conosco nessa noite. Seja o meu pacificador aqui nesse bairro, nesta igreja. Exorte. Você tem a mensagem da reconciliação de Deus. Fale. Seja um embaixador de paz dentro da igreja. Levante a voz para defender a verdade de Deus. Não se cale diante da mentira. Mesmo que o conselho não te queira mais, mesmo que a igreja não te queira mais, mas fale a verdade. Fale a verdade. Não fique calado. Irmãos, nós somos servos de Cristo e não de homens. Diz Paulo em Gálatas 1, versículo 10, se eu quisesse agradar a homem, não seria servo de Cristo. Não tem jeito de agradar a homens e a Cristo ao mesmo tempo. Eu quero trazer, irmãos, para nós pensarmos aqui nessa noite sobre a paz e seu
corolário. A paz vem junto com algo, irmãos. A paz nunca vem sozinha. A Bíblia descreve a paz como um bem muito precioso. E essa paz geralmente vem acompanhada de mais alguma coisa para que ela estabeleça em nossa vida. Números, por exemplo, 26, versículo 6. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem o espante. Mas o versículo 16 diz: se vocês não me obedecerem, não voltarem para a minha aliança, eu mandarei terror no lugar de paz. Mandarei a tísica e a febre, e vocês terão terror. Irmãos, quanta gente hoje contaminada com o germe da iniquidade. Quanta é porque abandonou a aliança de Deus. E esse capítulo diz sobre a volta do povo de Israel à aliança. Obedeça a minha aliança, porque se obedecer a minha aliança, eu vou dar paz a vocês. Mas se desobedecer, terror, tísica, febre. Jó capítulo 22, versículo 21, mostra que a paz depende de um correto relacionamento com Deus. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. Tem gente dentro da igreja que não está ainda reconciliada com o Senhor. Seu coração vive agitado. Os cuidados do mundo te trazem desassossego. Como está a sua comunhão com Deus, meu irmão? A falta de paz é evidência de que alguma coisa está errada na sua vida. Você vai deixar isso continuar ou vai reconciliar com Deus? Não, irmãos, não tem paz fora da reconciliação com Deus. O nosso coração só vai estar em paz quando nós encarnamos a verdade de Deus, quando nós pensamos em Cristo. Cristo precisa ser visível na igreja. Cristo precisa ser visível na minha vida. Eu preciso andar na rua, irmão, vendo Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo em mim. E como que eu vou fazer isso no processo de reconciliação com Deus? No Salmo 34, versículo 14, Deus nos diz que para se ter paz é preciso apartar-se do mal. E segundo, empenhar para alcançá-la. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Tem diligência, tem ação, tem movimento. O pacificador não é alguém que fica parado vendo as coisas passarem na sua frente. O pacificador, ele é ativo. Por isso, irmãos, ninguém terá paz no seu coração se for negligente às coisas de Deus. Se Deus te chamou para uma obra, se você não fizer, seu coração sempre vai estar agitado, desassossegado. Porque Deus não negocia isso. Se Deus chamou você para ser um pacificador, saiba, se você não for, Ele dá um jeito. Ele dá um jeito de você ser. Deus não abre mão disso. Deus manda, Deus é Senhor. Eu sou servo, você é servo. Então não vamos negligenciar as coisas de Deus. Vamos colocar as coisas de Deus na dianteira da nossa vida, como nós vemos hoje. Vamos nos preocupar mais com as coisas de Deus. Inclusive a oração do Pai Nosso é essa. Primeiro eu preocupo com Deus. Santificado seja o teu nome. O teu reino venha. Aconteça aqui como acontece aí entre os anjos do Senhor. Irmãos, precisamos tomar uma sacudida de Deus para a nossa vida. Podemos de forma alguma negligenciar. Não. Por isso, Hebreus capítulo 2, versículo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos escapar? Não, irmãos. Reconcilia-te, pois com Ele tem paz. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Eu quero que você preste atenção no que Deus disse para o seu povo nos tempos do profeta Zacarias.
eles estavam voltando do cativeiro, cada um estava cuidando da sua vida, estava negligenciando, sabe? Estavam mentindo um para o outro, o sacerdote embolsando, inclusive os recursos que o rei da Pérsia estava mandando. Isso aí já está mais na época do profeta Malaquias. Havia uma corrupção dentro da igreja. Aí vem o profeta Zacarias e diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Zacarias 8, versículo 16. Execute o juízo nas vossas portas, juízes de Israel. Cuidado com o suborno, juízes de Israel. Execute juízo aí, juízes de Israel. Fale a verdade em favor da paz, porque senão não haverá paz. Na casa de Cornélio, irmãos, Pedro diz que a mensagem que ele pregava era o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, diz Pedro na casa de Cornélio, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Cornélio, eu sei que você está sendo religioso, buscando a Deus, e Deus me enviou aqui para falar a verdade a você. Atos 10 e 36. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que a justificação divina produz no homem paz com Deus. E essa paz abre para nós, irmãos, acesso à graça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pacificador tem uma mensagem não dele, mas de Cristo. Ô pecador, você não é muito importante para Deus coisa nenhuma. Você é um pecador longe de Deus, filho da ira de Deus. E sobre você, se Cristo não tirar daí, vai cobrir a ira de Deus sobre você, pecador. Reconcilie com Deus agora. Esta é a mensagem do pacificador. E por último, irmãos, Hebreus 12, 14, onde se nos diz que a paz está ligada à santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então você vê, irmãos, Jesus ali ao pé do monte, lá no alto do monte, chama os seus discípulos, fala para eles, inclusive também para a multidão, e aqui ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No juízo final, eu fico imaginando, sabe, fico imaginando Jesus, nós encontrando com Ele, num corpo glorificado. Queridos irmãos, que momento sublime para nós, que momento sublime. Jesus vai virar para nós e diz: bem-aventurado, pacificadores. Está vendo meu pai aqui? Vocês são filhos dele, morreram sim por causa da paz, levantaram a bandeira da paz, falou a verdade no mundo, falou a verdade na igreja, foi perseguido, sim. Bem-aventurado vocês pacificadores, porque vocês serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Somente os filhos de Deus são pacificadores, somente os pacificadores são filhos de Deus. Vai haver muita agonia no céu, no juízo final. Vai haver muito choro e ranger de dentes, porque muita gente está negociando a verdade em troca da mentira, negociando a paz, trazendo conflito para o seu coração. Há muita gente que vai chegar lá todo internado, digamos assim: Senhor, nós fizemos. Jesus fez nada. Você não foi um pacificador, você foi um mentiroso. Você foi um fraudulento, um falso profeta. Eu não enviei você a falar no meu nome. Mas o pacificador, irmãos, vai receber um sorriso de Jesus, e Deus virará para ele: vem, você é meu filho. Vamos ficar de pé, vamos orar.